Olá, meu querido amigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Pregador Adventista. Eu sou o pastor Ismael e nós vamos estar juntos em mais uma temporada estudando a palavra de Deus, e desta feita nós vamos estar estudando um pouquinho sobre o tema As Três Mensagens Angélicas do livro do Apocalipse. Esse guia de estudos você pode adquirir no site cpb.com.br. É o guia de estudos que nós estamos estudando, utilizando ele para estudarmos esses 3 próximos meses, agora de abril até junho, sobre esse tema tão importante do livro do Apocalipse. Então venha comigo e vamos juntos participar do estudo profundo da palavra de Deus. Mas antes eu quero orar por você, para que Deus esteja abrindo a sua mente, o seu conhecimento, para que você se firme na sagrada palavra de Deus. Amado Deus e bom Pai, abre nossa mente agora para o estudo das profecias do Apocalipse, especialmente o capítulo 12, 13 e 14, e que juntos aqui possamos mergulhar na palavra profética. Eu te peço a tua direção em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como base para entendermos as profecias do Apocalipse, durante esses 3 meses estaremos utilizando a linha historicista. Existem 3 linhas básicas, né? Eu acho que você já ouviu falar. É a linha preterista, que coloca as profecias bíblicas, todas elas no tempo, no cumprimento do passado, coloca as profecias do Apocalipse como se já tivesse sido cumprida no passado. Nós temos o método futurista. Esse método coloca as profecias do Apocalipse em um tempo ainda no futuro. E você tem também o método historicista. E esse método é o que a gente vai acompanhando o desfecho das profecias bíblicas ao longo da história. E nós, adventistas, utilizamos o método historicista para interpretar as profecias bíblicas. Com isso, nós estamos dizendo que Deus está guiando a história e Ele se antecipa àquilo que vai acontecer e Ele revela para os seus profetas. E o que nós temos no livro do Apocalipse, inicialmente, nós poderíamos dizer que o Apocalipse ele está dividido em 2 partes. A parte histórica, do capítulo 1 até o capítulo 11, você tem muitas profecias ali que já se cumpriram em algum momento no passado. Evidentemente que ali, começando pelas igrejas, né, as 7 igrejas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós temos aí os selos também, com seu cumprimento. Apenas estamos ali no cumprimento do 6º para o 7º selo. No que se refere às igrejas, estamos ali no cumprimento da igreja de Laodiceia, que é o último período da história da humanidade, onde Deus estaria guiando o seu povo, do período que vai do ano de 1844 até a segunda vinda de Cristo. Mas quando a gente se aproxima do capítulo 12, nós temos aqui o centro do livro, e que a partir do capítulo 12 nós temos profecias escatológicas, né? As profecias que diz respeito ao tempo do fim. E o nosso guia de estudos dessa semana traz o título Jesus Cristo vence, Satanás perde. E o verso principal, o verso-chave para a gente entender sobre esse tema é Apocalipse 12:17, que diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse é um texto muito importante para nosso estudo dessa semana, porque ele fala de um dragão, ele fala da mulher, ele fala de um remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Com isso, a gente entende inicialmente que o capítulo que nós vamos estar abordando, que é o capítulo 12, ele traz algumas figuras, alguns elementos que a gente precisa aprofundar um pouco mais a nossa visão para entendermos quem são esses elementos pontuados aqui no livro do Apocalipse, capítulo 12. Primeiro, ele traz a imagem da mulher. E se você atentar para os versículos 1 e 2 aqui no relato do Apocalipse,
nós temos aqui a visão de uma mulher, uma visão simbólica, né, de uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A gente já percebeu que na profecia do Apocalipse nós temos muitas figuras, muitas imagens, né? E essa imagem de uma mulher, ela é uma imagem que a gente entende tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que é uma imagem que representa, que simboliza o povo de Deus, seja ele fiel ou apóstata. Interessante que no Antigo Testamento, Israel, o povo da aliança, é chamado com frequência de a esposa de Deus. Mas quando Israel ele era fiel à aliança, era a esposa pura, a mulher fiel. Mas quando esse povo virava um povo apóstata, era considerado pela palavra de Deus como uma prostituta. E eu digo mais, que esse conceito de mulher pura ou mulher prostituta, ele é trazido para o Novo Testamento, de modo que até a expressão meretriz, essa expressão também vai aparecer aqui no Apocalipse, né? Para mencionar exatamente que essa igreja, que era uma igreja pura, em algum momento ela se desviou do ideal de Deus, em algum momento ela se apostatou. Por isso o símbolo, esse símbolo de mulher na Bíblia, na profecia, representa claramente a igreja de Deus, seja ela pura ou seja ela impura. No capítulo 12 fala que essa mulher, ela está revestida do sol. E o sol no Apocalipse está direcionado exclusivamente para Cristo, que é o sol da justiça. Ou seja, é uma igreja que ela está revestida de Cristo. Ela está revestida de Cristo, está pronta para poder brilhar através do Evangelho. Mas o texto fala que houve, capítulo 12, versículos 7 a 9, houve também, surge aqui também a ideia de uma peleja, né, que houve nos céus. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Olha só, aparece aqui a figura de um dragão. E é claro que o dragão, na profecia, representa Satanás, que é a serpente de Gênesis capítulo 3, que você com certeza já leu esse texto, né? No capítulo 3 de Gênesis. E esse dragão, ele vem para derrotar a mulher. O capítulo 12 menciona ele irado contra essa mulher, contra essa igreja. Mulher essa que deu à luz a um filho, né? E esse filho, esse varão, que é indicado aqui na profecia, ele representa Jesus Cristo. Então essa igreja do Antigo Testamento, ela deu origem a um filho varão. Foi a partir dela, foi a partir das 12 tribos, que depois elas foram destruídas, ficaram apenas a tribo de Judá, né? E a tribo de Judá, então, veio Jesus Cristo, veio o varão. Foi essa igreja do Antigo Testamento que deu origem a este varão Jesus Cristo. E esse varão veio e o dragão, ele perseguiu a mulher e o filho que estava para nascer. Inclusive o Apocalipse diz que o filho foi devorado, né? Ele foi morto pelo dragão, mostrando claramente essa batalha entre Satanás e Jesus Cristo. E o dragão pensou que tinha vencido, porém a gente percebe no Evangelho que Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele foi para os céus e o dragão não pôde detê-lo. E aí, quando há essa ressurreição, essa ida desse varão para os céus, aí o capítulo 12, versos 7 a 9, diz que houve uma peleja nos céus. E o texto diz assim, houve peleja nos céus, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Sim, foi atirado para a terra junto com ele os seus anjos. E não se achou lugar no céu para ele. A gente começa a perceber que esse episódio mencionado no capítulo 12 está se referindo exclusivamente não ao primeiro conflito que houve nos céus, mas nós começamos a interpretar essa
esse segundo conflito aqui como sendo o conflito pós-cruz, pós o evento cruz. E como é que a gente chega a essa conclusão? Olha, essa conclusão ela faz jus ao contexto, porque o contexto está se referindo à mulher que gera o filho, esse filho que é devorado pelo dragão, né? Essa mulher que é perseguida. Então esses elementos nos colocam na história no momento em que Jesus Cristo vem, nasce da mulher, né? A igreja produz esse varão morre, ele ressuscita e ele é levado para os céus. E ele é entronizado ao lado de Deus, esse varão. E nessa ida de Jesus Cristo para os céus, há uma peleja contra o dragão. Aí você pensa assim, nossa, então Satanás ainda tinha acesso aos céus? Quando Jesus estava aqui na terra? É claro que ele tinha acesso. A gente percebe isso tanto no texto de Jó, quanto no texto de Zacarias 3, né? Jó, você conhece o texto desse concílio que havia nos céus e que apareceu o representante da terra. Quem é esse representante? A gente percebe que esse representante era Satanás e ele usurpou essa posição de Adão, né? Depois que ele foi expulso dos céus aqui para a terra, ele tentou o primeiro casal e o primeiro casal ele cedeu à tentação de Satanás. Ele foi expulso aqui para a terra e quando ele chegou aqui, ele com certeza tentando Adão, e ele venceu Adão com seus argumentos de que Deus realmente era injusto e que ele queria o poder só para ele, para poder governar. E assim a gente começa a perceber que Adão caiu, e quando Adão caiu, que Adão era o representante legal desse planeta, agora o inimigo usurpou essa posição de Adão. Por isso ele era o representante desse planeta no concílio celestial, apontado aí em Jó, no capítulo 2 e o capítulo 3. E também em Zacarias. Ele é aquele que fica tentando dia e noite, como diz o próprio Apocalipse aqui, no capítulo 12, que fica tentando os filhos de Deus dia e noite. Então houve essa segunda expulsão e ela foi exatamente quando Jesus Cristo, ele agora recebe toda a autoridade e o domínio sobre o planeta, que estava até então nas mãos de Satanás. Então quando ele está indo para as cortes celestiais, aí há esse conflito, há essa batalha nos céus, porque ao chegar ali o inimigo ainda tinha acesso, evidentemente, que em algum compartimento desse céu, a gente não sabe, talvez o local das reuniões, das conferências universais. E ali houve essa batalha. Jesus Cristo agora é o representante legal. E o inimigo não tem mais acesso aos céus para ficar acusando dia e noite, acusando o povo de Deus. Agora veio a salvação, o poder do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. É o que diz aqui o versículo 10 do nosso guia de estudos. Nesse caso, agora Jesus Cristo é o nosso representante. O inimigo não tem mais acesso aos céus para nos acusar diante de Deus. Essa é uma grande mensagem importante para nós hoje. Jesus Cristo é o nosso representante e os céus não tem mais um acusador, mas tem um advogado, aquele que pode interceder por mim e por você. Essa é uma grande mensagem do Evangelho para nós. O inimigo foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, como diz aqui no versículo 10. Então a acusação de Satanás não pode ter acontecido no início do grande conflito, porque os seres humanos ainda não haviam sido criados. Com frequência, o Antigo Testamento retrata Satanás acusando o povo de Deus na presença de Jesus, como eu mencionei para vocês, Jó 1 e 2, Zacarias capítulo 3. Mas agora o inimigo foi expulso. Ele não mais pode acusar-nos dia e noite. Mas ele sabe que pouco tempo lhe resta, como diz o versículo 12 aqui. O Satanás ele percebe que pouco tempo resta para ele. Então ele só reconhece isso após a morte de Jesus na cruz, porque ali a vitória foi assegurada.
E a autoridade, o domínio desse planeta está nas mãos de Jesus Cristo. E nós podemos confiar de que se ele venceu na cruz, ele também vencerá no fim. Agora, é bom a gente fazer uma pausa aqui para dizer para você, meu querido amigo, que essa batalha, esse conflito apresentado aqui no capítulo 12, é um conflito que também teve lugar uma perseguição à mulher, né? A igreja de Deus. Ela também foi perseguida em algum momento da história. E o capítulo 12 fala de que esse dragão que está irado contra essa mulher e que foi fazer peleja, foi o que nós lemos no versículo 17. É interessante a gente observar que na história, já que a gente está utilizando o historicismo para entendermos as profecias, na história nós entendemos que essa perseguição ela aconteceu no ano 538, quando o bispo do clero de Roma, ele agora recebe o poder também para ser tanto o líder político quanto o líder religioso. E ele começa então ali 1260 anos de perseguição, ou conforme a profecia aponta no versículo 6, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O capítulo 11, versículo 2 e 3, o capítulo 13, versículo 5, e Daniel 7, 25, fala também desse período de supremacia papal, de perseguição ao povo de Deus. E esse período de perseguição, ele só termina em 1798, quando é promulgado o edito em Milão e o general Baudier, ele prende o Papa e toma os 44 hectares que ele tinha no centro da Itália. A partir daí, agora a liberdade religiosa, as pessoas começam, a Bíblia é traduzida em vários idiomas e as pessoas começam agora a investigar a palavra de Deus e surgem várias denominações. Mas por que eu estou mencionando isso? Estou mencionando esse aspecto para dizer para você sobre a ira desse dragão, a ira de Satanás contra o povo de Deus. E essa ira, ela tem se intensificado a cada momento. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que o mais importante é que Jesus Cristo já venceu na cruz o inimigo e que ele vencerá no tempo do fim. Não é importante para você saber de que nós temos um Cristo que venceu na cruz e que ele está disposto a dar para você e para mim a vitória a cada dia? De fato, isso é muito relevante e nós não temos mais um acusador diante de Deus. Nós temos agora um Cristo que está disposto a interceder por nós. Basta apenas fazermos a nossa parte nesse grande conflito entre o bem e o mal. Então, nesse dia, o meu sincero desejo, meu querido amigo, é que você medite no capítulo 12 de Apocalipse. Que você entenda que Jesus Cristo está à sua disposição para te ajudar, para te proteger e para te dar a salvação que você tanto precisa. Que nessa manhã o Espírito de Deus esteja com você e que você perceba no capítulo 12 do Apocalipse o início o desfecho desse grande conflito e a ira que ele está no tempo do fim contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, diz o versículo 17, e tem o testemunho de Jesus. Que você esteja entre o povo que guarda os mandamentos, os 10 mandamentos, não só 9 ou 8, mas que guardam os 10 mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, porque é esse povo que o inimigo está irado e ele está procurando pelejar. Que você possa estar entre esse povo, porque esse povo é o povo verdadeiro, é o povo que tem buscado seguir a palavra de Deus, é o remanescente, é o restinho do que sobrou daquela igreja pura que Jesus Cristo veio estabelecer nesta terra. Que você esteja entre o grupo dos que guardam os mandamentos de Deus. Posso orar por você? Bom Pai, que nesse dia você esteja com esse nosso amigo internauta, esteja com seus problemas, com as suas lutas, mas sobretudo esteja com ele para mostrar toda a verdade, que o inimigo não tenha poder sobre ele, mas que ele permaneça firme até o fim, porque logo, logo o Senhor estará voltando para conquistar-nos, para levar-nos para junto de Ti, aonde nunca mais sairemos. Nos dê um bom dia na Tua paz, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua
participação aqui, deixe seus comentários. Se você tem alguma dúvida sobre o capítulo 12, escreva aqui nos comentários a sua dúvida, que nós vamos ter a alegria de responder. Forte abraço, Deus te abençoe.